Nacional de Saúde Mental da EducaWeek. Um agradecimento especial à equipe da SD Student Travel, à equipe do Educational Leaders, do Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, equipe da FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, para dar sequência no primeiro painel da primeira sessão do dia, falando sobre saúde mental, gostaria de convidar ao palco as mediadoras desse painel. Viviane Flores, diretora do Colégio Compa. Por favor, Viviane. A segunda mediadora, a senhora Marina Guzmão, diretora do INTC. Bom dia a todos. Para completar aqui esse painel, vamos receber nossos convidados. Rosária Carmona, ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta e também fundadora da Belong, Instituto de Desenvolvimento de Saúde em Portugal. Bem-vinda, Rosária. A Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, bióloga, mestre em formação de professores e educadora há 35 anos. Marcos Ragazzi, diretor executivo do Bernoulli. Seja bem-vindo, Marcos. E o Juni Alisson, CEO do Marista Brasil. Bem-vindo, Juni. Então, esse fórum tão importante e que eu tenho certeza que responde a muitas inquietações que estão presentes nas instituições de ensino do nosso país e do mundo. Eu costumo dizer que não é um fenômeno pós-pandemia, as pessoas insistem, né? Então, pós-pandemia, mas nós precisamos olhar com muito cuidado essa dimensão, porque ela já estava presente e talvez a pandemia tenha acentuado algumas questões, mas é momento de falarmos muito sobre saúde mental. E acho que esse painel traz muito essa possibilidade. Então, gostaria de começar um pouquinho com Rosarinho, que vai trazer aqui a contribuição da sua experiência clínica, principalmente. Isso. Bom dia. E se calhar começava por pedir que pudessem colocar a minha apresentação. E enquanto isso, vou agradecendo, vou falar bem devagar, não é? Então, toda a gente me instruiu, fala devagar, se falar devagar eles vão entender, mas eu não tenho tanta certeza assim, então trouxe os slides, que vocês dizem slides, que pode ajudar. Então, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer à equipa da EducaWeek por me aceitar hoje aqui, me ter convidado para vir pensar como é que Portugal e o Brasil eles se podem unir nestas reflexões sobre a educação e sobre a saúde mental. Ali uma palavra especial ao Marcos, por confiar, vamos ver se isto resulta e espero não o deixar mal. Agradecer também a honra de estar neste painel, tem sido muito bom perceber o que é que cada um vai fazendo nas discussões. E agradecer o facto de a EducaWeek poder voltar a pôr o meu ego no lugar certo, não é? Porque em Portugal o meu ego vai ficando assim muito inflamado com a dimensão, porque Portugal é bem pequenininho, então é fácil brilhar lá, não é? E ontem, com a qualidade inacreditável de tudo o que eu vi aqui, eu acho que eu fiquei assim, o meu ego ficou mesmo no sítio certo, que eu sou assim bem pequenininha e espero que aquilo que eu trago hoje possa só contribuir para as vossas reflexões. Será que estamos prontos? Aí atrás. Mas faltava só a apresentação. Então, se calhar, enquanto a apresentação aparece, dizer que o primeiro desafio em Lisboa ainda, quando me falaram sobre este painel, foi dizerem que o painel era sobre resiliência.
Ora então, eu sei muito sobre muita coisa na psicologia, mas resiliência não é a minha área de estudo. E foi muito bom, porque quando me apresentaram a Educa Week também disseram que este não era um sítio para nós virmos só aprender, 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 que este era o local. Ah, já disse sítio e disseram que eu não posso dizer sítio, né? Então esse é um lugar. Só dizer que esta não é a minha apresentação, é Rosário Carmona. Isso, obrigada. E então, sendo a Educa Week esse lugar onde nós pensamos, foi muito bom eu pensar lá no Instituto Bilong. Eu quando fundei o Instituto, foi há 2 anos, e éramos 6 médicos lá. E agora, 2 anos depois, nós crescemos para 20 salas e para 51 médicos e terapeutas. E pensar como é que a resiliência se cruzava com isto tudo fez-me viajar. E isso é o que eu trago para vocês aqui nestes slides. Para onde eu viajei primeiro? Será que isto vai dar? Quem me ajuda aqui, por favor? Será que isto funciona? Tá? Tá. Para onde eu viajei primeiro? Vamos lá ver. Ora, aqui temos a primeira definição de resiliência, não é? Resiliência é a nossa capacidade de ultrapassar obstáculos, não deixando que ela interfira na nossa saúde mental. E eu vou... Será que alguém ajuda aqui com... Ah, deu. É aqui para trás? Será? Foi o que funcionou, diz a Marina. O primeiro passo da minha viagem foi a minha afilhada. E então, quando eu pensei na minha afilhada, eu pensei assim, a um olhar distraído, ela é a Matilde. Mas se nós olharmos mais profundamente, ela é uma cidadã do século 22. E quando nós pensamos na resiliência e como educar para a resiliência num mundo em constante mudança, a primeira coisa que nós precisamos de ter em mente é que nós estamos a educar os cidadãos do século 22. Agora, a Matilde só tem uma preocupação, não é? Que é quando vai comer ou quando vai dormir. E aí a minha viagem continuou. E pensei nestes 2 rapazinhos, que são o Frederico e o António, que são os meus filhos. E aí a coisa já complicou nesta minha viagem, não é? Como é que eu estou a educar 2 cidadãos do século XXI, que estão rodeados de gente do século XX, e que, se tudo correr bem, serão cidadãos muito produtivos no século 22. Mas eles não vivem num mundo fácil, não é? Eles vivem num mundo em que o ritmo da informação ele é alucinante. Já não nos pode ser pedido na escola que nós só decoremos a informação, que nós só sejamos armazenadores de informação. Nós agora somos selecionadores de informação. Nós temos a informação muito acessível e a competência passa a ser a competência de selecionar a informação. Mas eu já lá vou. No mundo em que a bioengenharia é uma coisa doida, nós nem sabemos se o corpo que temos hoje vai ser o corpo que a Matilde, o Frederico e o António eles vão ter lá à frente. Já tem cérebros plásticos, já tem partes do corpo que nós substituímos, já tem sinapses que nós comandamos e que nós alteramos. Então, como nós educamos para a resiliência num corpo que nem sabemos como vai ser no futuro? Quando a sexualidade nos chega como menu. Vocês falam menu aqui? Ementa? Não é? Então você escolhe quem ama, como ama, se ama, quem é, como você é, como nós... Todas estas questões que vão fazer parte da nossa identidade quando nós estamos a crescer. E por fim, quando nós pensarmos que as profissões que o Frederico e o António que eles vão ter ainda não estão inventadas, não é? Se tivermos tempo no debate, eu até gostaria de contar uma história para vocês de uma discussão que eu tive na escola do Frederico a propósito das profissões. E então, quando a informação é louca, quando o corpo é incerto, quando a sexualidade é infinita e quando as profissões ainda nem existem, como é que nós educamos para a resiliência? Sobretudo, quando nós vamos à mesma escola que a nossa mãe foi. E este também seria uma questão que eu gostava de trazer no debate. É que os meus filhos eles vão à mesma escola que eu fui. Está tudo igual.
o mesmo uniforme, até a mesma lista de material. O que eu recebo para comprar é o que a minha mãe recebia para comprar para mim. Como é que a escola está ou não está a acompanhar aquilo que nós precisamos de ensinar? E então eu peguei no último capítulo da Harvard Business Review sobre a resiliência e eles lá falam de 3 grandes competências que nós precisamos ensinar para poder ter adultos mais resilientes. E a primeira, eles dizem-nos que as pessoas mais resilientes são aquelas que conseguem aceitar a realidade. Eles até acrescentam aceitar com positividade a nossa realidade. Isto não é o mesmo que acomodar, isto não é o mesmo que desistir, isto não é o mesmo que conformar. Isto é nós conseguirmos reunir toda a informação que temos e aceitar o ponto de onde nós partimos. Então fica já aqui uma primeira pista daquilo que precisamos de ensinar na resiliência. A segunda questão é que as pessoas mais resilientes são aquelas que acreditam que a vida é plena de sentido. Portanto, são pessoas que acreditam que vale a pena aprender novo, que vale a pena aprender novas técnicas para os novos problemas. Quem aqui também receber pessoas em clínica entende que a maior parte da perturbação mental acontece quando deixa de haver esperança, quando nós perdemos a crença de que vai fazer sentido experimentar algo novo. E por fim, esta questão da capacidade de improvisar. Ora, se o mundo vai numa velocidade que nós não acompanhamos, é importante nós conseguirmos improvisar. E com isto, nós conseguiremos pensar em 3 resiliências que eu gostava de vos trazer. A questão da resiliência inata, que é esta que todos temos. É esta que faz cada um de vocês, no intervalo, ir falar com alguém, ir se apresentar, ir dizer quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, criar pontes. Isto é uma resiliência inata. Eu não quero ficar sozinha neste evento. É o que faz a criança brincar no recreio. Vocês chamam recreio ou pátio? É quando a Marina falou pátio, então eu pensei, lá em Portugal nós dizemos recreio. A resiliência adaptativa é esta que nós desenvolvemos sempre que acontece algo significativo na nossa vida. Quando nós somos despedidos, quando enfrentamos um divórcio, quando nasce um filho, nós precisamos de desenvolver a capacidade. Lembram-se da definição do início? A capacidade de ultrapassar obstáculos preservando a saúde mental. Isto é muito importante reter. Sabe que eu tenho muitos pacientes em consulta deprimidos, desesperados, e eles dizem: sabe, doutora, eu sou muito resiliente. Não é, não. A resiliência não é suportar. Resiliência é ultrapassar e sair maior. E, por fim, as questões da resiliência aprendida, que é aquilo que nós vamos somando ao longo de toda a vida. A resiliência aprendida, ela só é conseguida quando nós entendemos os nossos obstáculos como lições. E então, se nós aprendermos tudo aquilo que nós vamos passando... Eu estava imaginando que a equipa da Educa Week muito provavelmente termina esta semana com resiliência aprendida, não é? Tudo aquilo que aqui foram vendo, que podem ou melhorar, ou trazer para o ano, ou manter, porque está de facto muito bom, não é? Mas quando nós encaramos os obstáculos como aprendizagens e lições. Vou terminar, estou mesmo quase no fim, e trago-vos os 4 Cs. Eu gosto muito, assim é mais fácil nós fixarmos. 4 Cs que o Harari é o autor daquele livro 21 lições para o século XXI. Eu convido vocês a ler, é bastante interessante. E ele fala de 4 Cs para a resiliência. O pensamento crítico, distinguir o que nós estamos a receber. A questão da comunicação, como é que eu comunico o que se passa comigo, os meus estados emocionais, para então chegar ao outro. Colaboração, como é que eu trago a Vivi para dentro, como é que eu trago a Vivi para o meu projeto, para a minha ideia, para fazer a luta comigo. E por fim, claro, a criatividade. Nós não podemos resolver problemas novos com soluções velhas. E então vamos ser pessoas capazes de definir planos com objetivos concretos e realizar os nossos sonhos. E assim conseguiremos abraçar o Papa, se ele for à nossa cidade. Como aconteceu com o meu filho Frederico, que mostrou e me deu uma grande lição de resiliência e em que aqueles 4 Cs estiveram todos lá. Ele foi muito crítico do que é que significa o Papa na nossa cidade.
se calhar eu não vou conseguir abraçar o Papa. Mas aí foi ao segundo C, comunicou, eu quero abraçar o Papa. Como é que eu vou abraçar o Papa? E foi ao terceiro C, colaboração. Quem me ajuda a conseguir abraçar o Papa? E por fim, foi muito criativo. Ele conseguiu conquistar toda a gente naquele evento e ser chamado lá do palco aquela criancinha. E aquilo que eu tenho para vos dizer sobre a resiliência é que qualquer um é capaz de fazer melhor do que desistir. Obrigada. Rosário, obrigada. Que aula de resiliência, hein? Nunca vi uma aula de 10 minutos tão bem apresentada sobre resiliência e mostrando a resiliência ao vivo para nós. Inovando, criando, aceitando uma situação que não estava aqui nos slides, né? Depois trancou o aparelho que passa e fez de uma maneira tão criativa e comunicou o que veio comunicar para nós com um português brilhante, que todos nós entendemos. Não se preocupe com essa parte, tá bom? Obrigada pela tua participação. Bom, vamos dar seguimento. Eu vou explicar para vocês que meu celular é para me ajudar a me orientar aqui, tá? Eu não estou nas redes sociais, tá bom, gente? Vamos continuar, então, agora com o Marcos Ragazzi, que é diretor executivo da Bernoulli Educação, que vem compartilhar conosco um pouquinho da cultura organizacional, né, voltada para a saúde mental dentro das escolas. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer mais uma vez a Educa Week. Eu tenho a honra de ter participado de já vários eventos com vocês e é um prazer muito grande. Rosarinho, você falou sobre coisas que são muito significativas para nós. Aceitar a realidade é algo muito, muito importante. Mas quando você está numa escola, quando você está num instituto de educação, quando você está numa faculdade e não existe uma cultura, pode existir uma intenção, mas não existe uma direção, não existem movimentos que levam para essa preservação da saúde mental, ou quando a saúde mental for debilitada, não existir um espaço para que as pessoas possam ser acolhidas, não adianta nada. Tem muita gente que, inclusive, fala com muita força que isso é apenas hipocrisia. Então, é muito importante, quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando daquilo que são estruturas repetidas ao longo do tempo dos nossos espaços de aprendizagem. Se a gente quer que uma criança desenvolva resiliência, e a gente aceita, por exemplo, na escola, que as famílias determinem que os alunos terão os mesmos coleguinhas do grupo de 2 anos de idade até a 3ª série do ensino médio, nós não estamos trabalhando para a resiliência. Ah, mas é muito complexo. É complexo. E é complexo e a gente tem que entender exatamente quais são os nossos propósitos. E a gente tem que convencer a família que aquilo pode ser muito maléfico para aquela criança. Aquilo pode determinar exatamente quais serão as consequências futuras da vida daquela criança. Imagine uma criança que seja muito tímida, uma criança que de alguma forma acaba sofrendo em maior ou menor grau bullying com um determinado grupo e vai ficar naquele grupo o resto da vida. Como é que é isso? Como é que a gente vai ajudar a criança a desenvolver a sua resiliência se o tempo inteiro os obstáculos são sempre os mesmos, com as mesmas pessoas, exigindo que ela faça um papel que pode ser ou positivo para ela ou negativo para ela? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando, por exemplo, de um documento super importante que no Brasil, em algumas escolas, não são todas, é um documento pro forma, que é o projeto político-pedagógico. Tudo na escola tem que ter um porquê. Tudo na escola tem que ter um como. Tudo na escola tem que ter um para quê. E para a gente poder ajudar na preservação da saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a gente precisa ter uma cultura que é uma cultura muito forte. E nós, como líderes educacionais, precisamos ter tempo para cuidar das pessoas.
A gente não gosta, eu sou, a minha primeira formação é em Química, eu sou professor de Química há 36 anos, eu não fui para a educação porque eu amo a Química, é porque eu amo gente. E a Química é apenas um instrumento para que, de alguma forma, eu possa transformar a vida de algumas pessoas. Então, a gente quando pensa como líder educacional, e aí entenda o líder educacional, todas as pessoas que têm algum tipo de influência no processo, e que na minha concepção vai do pessoal do setor de limpeza da instituição até o presidente daquele grupo econômico, aquela corporação, que a gente tem que pensar em gente. Então, quando uma instituição tem seus valores muito claros, e esses valores são valores porque deveriam ser, fica parecendo que, né, deveriam ser inegociáveis, e se eles não são, a gente está perdendo a nossa função. A nossa função é cuidar de gente, e dar possibilidade para que essas pessoas possam se encontrar. Freud, Piaget, Vygotsky, todos eles têm um ponto em comum. A gente se faz na interação com o outro. A gente se constitui a partir do outro. E se a escola for apenas um espaço para poder alfabetizar com informações, não tem muito porquê. Acabamos de vir dos Estados Unidos, numa imersão na Universidade de Stanford, e os professores lá muito preocupados. 15% no último ano de aumento de alunos que não vão mais para a escola e fazem homeschooling. 15% no último ano. E alguém pode pensar que isso é consequência da pandemia. Se a gente pegar o histórico dos últimos 20 anos, isso tem crescido a pelo menos 5%. Um ano após o outro, 5% a mais. Por que será? Porque a escola não faz mais sentido para muitas dessas famílias, para muitas dessas crianças. E para a escola poder fazer sentido, tem que ter uma cultura que valorize as pessoas, em todos os níveis. E saúde mental, gente, é algo que, apesar de estar em voga agora, principalmente por causa da pandemia, porque isso acabou se intensificando, mas isso é a coisa que a gente mais precisa, de alguma forma, de cuidar. Porque se os nossos lugares de aprendizagem, se as nossas escolas, se as nossas instituições são cuidadoras de gente, promotoras de desenvolvimento humano, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Muita gente lida com uma situação que não é uma situação muito adequada. É claro, gente, que nos processos, quando a gente vai para a corporação, né, para as nossas instituições, a gente faz processos seletivos para professores, a gente faz processos seletivos para inspetores, para coordenadores, diretores das escolas. E é claro que a gente tem que ter muito claro quais são os nossos valores, para selecionar pessoas para que elas se sintam felizes nas nossas instituições. Isso tem que estar muito claro. Porque senão elas serão batedoras de ponto. E querendo ou não, adoecerão muito rapidamente. Robin Williams dizia, as pessoas não fingem depressão. Elas fingem que elas estão bem. E se a gente seleciona a pessoa com um perfil inadequado, a gente vai estar contribuindo não para a saúde mental daquela pessoa, mas para a falta de saúde mental daquela pessoa. Então a cultura, ela é muito importante em todas as dimensões. Se uma instituição tem um departamento de gente de gestão, que tem um programa, que toda vez que alguém pede um empréstimo consignado do banco, ou um empréstimo para a própria empresa, essa instituição vai lá, senta com aquela pessoa, entende o momento que ela está vivendo, dá um curso para ela poder entender sobre finança, ela está cuidando da saúde mental daquela pessoa. O que a gente precisa entender é que não só os processos pedagógicos são imprescindíveis nos nossos ambientes de aprendizagem. Cuidar de gente. E a gente nunca tem a certeza do que cada uma das pessoas está vivendo.
E eu tenho muito orgulho, eu estou no Bernoulli há 20 anos, né? E eu tenho muito orgulho de estar no Bernoulli, porque a gente tenta todos os dias, eu não estou dizendo que a gente consegue, mas a gente tenta todos os dias pensar nisso, pensar nas pessoas, porque um dia as pessoas vão precisar da gente, e a gente precisa dessas pessoas todos os dias. Há exato 1 ano, 2 meses e 1 dia, meus filhos voltavam do velório da minha sogra, em Brasília, e colidiram contra um caminhão e vieram a falecer. Minha filha de 30 anos, meu filho de 25. Existe resiliência se eu não tiver um grupo de apoio? Por que será que eu estou aqui agora, enfrentando todos os meu coração dilacerado, os meus buracos? Por quê? Porque onde eu trabalho só quer a minha produtividade? Só pensa no resultado que nós vamos trazer de ordem econômica? Só pensa nos alunos como um elemento que vai trazer algum tipo de benesse material e financeira? Se eu não tivesse sido acolhido, com certeza, não conseguiria levantar da cama. E a reflexão que eu gostaria de trazer é exatamente essa. O que podemos fazer para que a cultura da nossa instituição seja verdadeiramente uma cultura de cuidar de gente. Só assim a gente pode trabalhar com a saúde mental das pessoas. Obrigado a todos vocês. Ragazzi é um exemplo e é uma graça ter você aqui, com certeza. E acredito que essa presença é o que faz diferença na educação, não tenha dúvida. Se nós nos limitarmos àquilo que lá atrás fomos concebidos enquanto escola, e de fato, por muito tempo, esse foi o modelo. Mas muitas e muitas instituições já têm percebido, e não só em escolas, isso é muito bom dizer, mas em escolas em especial, para além daquilo que nós chamamos de acadêmico. Tudo é currículo. E formar o sujeito, e ter um olhar integral para esse sujeito, é, sem dúvida nenhuma, a grande intencionalidade e a grande necessidade que a sociedade tem hoje, né? Enquanto educação, enquanto modelo de educação, eu vou passar agora para o Juni, e eu tenho a grata lembrança também de 12 anos trabalhando no mesmo grupo, na mesma instituição, e a gente sabe como isso foi, sem dúvida, sempre um pilar fundamental desse olhar integral, da necessidade de cuidar das pessoas no Marista. Então, Juni. Obrigado, Vivi. Bom dia a todos. É sempre bom escutar a gente que sabe o que fala, falar, viu? Obrigado por isso. Mas eu queria chamar a atenção, e aí dentro da experiência marista, nós somos uma instituição que estamos nos lugares talvez menos vulneráveis economicamente no país e nos mais vulneráveis economicamente do país ao mesmo tempo. E quando a gente discute hoje a saúde mental, né, a partir da escola e do próprio modelo de escola, a nossa discussão tem perpassado muito sobre um sujeito que recentemente, né, celebrou o seu dia, mas celebrou o seu dia numa característica mais emocional do que prática, de fato, né, ter um motivo concreto de celebração, que é o professor e o educador. Todo o estudo que a gente olha, né, saiu recentemente agora, essa semana, é um estudo sobre saúde mental do professor, né, e essa é a doença, e quando eu digo doença, é porque ela é diagnosticada em pessoas, né, acompanhada em pessoas, de maior prevalência nessa profissão. Antes dela, né, era a dificuldade vocal, né, e isso mudou há 3 anos. E a curva de prevalência de maior ascendência nos próximos anos dentro dessa profissão. No Brasil, quando a gente faz uma pesquisa sobre quem é subpago, no ano que o professor não ganhou, está esquisito. Porque a realidade desse país é que
a gente coloca a pressão na escola, né, que a sociedade tem, e pressiona pontualmente, né, de uma forma mais intensa. E aí eu falo, não nos casos das grandes escolas, com grandes planos de desenvolvimento, com salários adequados. Eu falo em todas as outras, que é a grande maioria. Né, e isso se faz a instituição. Né? Um país como o nosso consegue ter as instituições mais prêmios e as mais vulneráveis dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo bairro. E esse ator, especificamente, né, o professor, e aqui colocando ele numa categoria, numa personagem, merece uma atenção, né, porque a gente exigir saúde mental por parte do ambiente escolar, né, focando na criança, com alguém que está doente, porque ele é subpago, porque ele não tem nenhum processo de desenvolvimento, né, porque ele dá conta de 40 jovens, de 20 crianças. Quem é pai e mãe aí? Né, eu sou pai de 3 crianças. Quando a minha esposa fala, vou sair hoje à tarde, eu já me desespero. Né? Penso, meu Deus do céu, o que eu faço com essas crianças? E é nesse momento, e a pandemia talvez tenha ajudado nisso, a gente percebeu o valor desse ser humano. Né? Todos os pais e mães, quem é pai e mãe aqui, nós não ousamos entregar a responsabilidade de 1 minuto do nosso filho para quem a gente não confia. Mas, como país, a gente ousa subpagar, e quando a gente subpaga, né, a gente faz esse professor concorrer a vender bolo de pote no intervalo. Né, a fazer, no final da aula, ser manicure, enfim. Né, a complementar uma coisa que faz parte da vocação dele por uma necessidade essencial. Né, e aí, gente, quem não tem a condição de pagar a conta de luz em casa, é difícil a gente falar da utopia da saúde mental, tendo que cuidar de 40 jovens, 20 crianças, e colocar isso dentro de um contexto estrutural também é importante, né, porque a estrutura também tem que dar conta, além da característica individual, né, e além da característica motivacional. Né? Ser professor é uma vocação, mas ser professor nesse país, em grande parte das instituições, é também um ato de resistência. Que tem que ser, eu brinco muito com os nossos educadores, tem que ser brabo para ser professor no Brasil, né? Em muitos contextos, não digo em todos, mas em muitos contextos, em grande parte deles. E a gente exigir, né, a partir do ambiente, e quando a gente olha os indicadores, né, se você olha uma categoria que é subpaga, se você olha o professor sendo agredido em larga escala, se você olha o professor com, né, um índice de prevalência de saúde mental, se você olha que a escola é a mesma, a escola é exatamente a mesma. Né? Acho que todo mundo que olhou a foto falou, é mesmo. Né? E a escola, lógico, ela se movimenta muito, mas muitas vezes ela se movimenta e para exatamente muito próximo de onde ela saiu. Né? E a gente tem uma dificuldade de ser disruptivo, mas é uma dificuldade estrutural de ser disruptivo. Né? Por quê? Porque a gente promover, né, uma convivência, a gente promover uma espiritualidade, uma humanização para essas crianças e para esses jovens, a partir de uma experiência que a gente não sabe o amanhã e tem um grau de dificuldade aí. Né? A gente fala isso de uma forma motivacional, mas preparar para uma profissão que não existe é fazer o que exatamente hoje? Porque se não for concreto, a gente também se coloca numa posição de inspiração, que é super legal, mas não vai movimentar muito o planeta de uma forma diferente do que está. Né? E, dentro desse quesito, né, quase sempre quando a gente discute isso, e discute isso com o poder público, discute isso nas nossas redes de escolas, nas nossas escolas, agora é fase de fazer orçamento, né? Todo mundo aqui está um pouco olhando o orçamento, né? E quase sempre a gente cai e fala, tá, mas aí fica caro. E sempre quando eu escuto essa frase, eu lembro do Brizola, né? Para quem não conhece essa passagem, vale o YouTube aí rápido, né? O Brizola discutindo com o Fernando Henrique na campanha presidencial, quando o Fernando Henrique ainda era ministro da Fazenda, e o Fernando Henrique, ainda no espírito de ministro da Fazenda, falou, mas isso é caro, isso é caro, isso é caro. Né? O Brizola falava, tem que valorizar, tem que... E no terceiro, isso é caro, o Brizola falou, olha, caro é ignorância.
e qualquer outra coisa é falácia. Então, eu gostaria, dentro do papel de pessoas que são extremamente especializadas nesse tema, e não é o meu caso, dizer que, né, a gente sim tem que propagar uma escola que seja diferente. Não adianta, gente. Daqui a 5 anos, não é o Velho Testamento, porque a gente fala no tempo, parece que não vai chegar nunca, né? Daqui a 5 anos, se a nossa escola estiver onde ela está hoje, ela está em colapso. Se a gente discutir o orçamento nesse ano, e da mesma forma que fez o ano passado, e da mesma forma daqui a 5 anos, né, não é o homeschooling, né, no modelo americano, é qualquer outro advento, qualquer outra coisa concorre com a escola. Porque você passa a discutir a própria utilidade da escola dentro de uma sociedade, porque é uma questão utilitária, né, qual é o papel da escola dentro da sociedade. E se ela se perde ou se ela desconecta para todo sentido. E cobrar, né, dessa instituição e das pessoas que estão lá, né, e aí o educador é o cara que está todo dia, né, o projeto pedagógico é que orienta ele. Mas um projeto pedagógico que não prevê um período de formação, de cuidado, né, porque esse educador, esse professor é quem cuida. Né. Se ele não se cuidar, ele não vai ter essa possibilidade, né, de fazer direito. Se ele não estudar, se ele não inovar, se ele não for provocado a isso, mas de forma institucional, né? Porque muitos dos nossos sistemas colocam o professor diante do desafio diário, né, gente? De educar e de cuidar e de harmonizar a relação entre as nossas crianças e jovens. Mas a hora que ele precisa de uma formação, fala, mas é depois do expediente. E quando que é esse depois, gente? Né? Da onde sai a energia? O ser humano, ele tem muitas mutações, mas ainda a nossa capacidade instalada, ela está muito próxima do que era muito antes. Né? Então, preconizar a discussão da saúde mental de forma estrutural, talvez seja uma demanda, né? E aí todos os líderes que estão aqui, acho que valem essa reflexão. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que existem 10 passos fáceis, e não estou dizendo que tudo é possível ser feito de uma única vez. Mas a minha impressão é que talvez isso seja necessário. Né? E dentro da instituição marista nós temos nos provocado de uma forma estrutural a isso. Mas, né, vale uma frasezinha que a gente usa costumeiramente, né, que é assim, todo mundo quer mudar, né? O duro é pagar o frete. E isso suscita a gente sair exatamente de onde a gente está, né, para um lugar que talvez a gente não conheça. Mas tem que sair junto, gente. Uma escola que sai sem o professor, uma escola que sai sem o auxiliar de limpeza, uma escola que sai sem a pessoa da portaria, não é uma escola experimental. Nós escutamos na semana passada as crianças sobre o material didático. E aí juntamos um grupo de crianças e falamos, como é que vocês acham que tinha que ser o livro de matemática? E essas crianças descreveram um mundo, gente. E quando a gente termina de escutar esse áudio, é muito curto, depois eu mando para o WhatsApp de alguns, e essas crianças são de instituições maristas, de escolas sociais, de colégios maristas e de escolas Champagnat, mas elas são iguais a todas as outras, né? O duro é que quando a gente termina de escutar, a gente fala, cara, eles descreveram outra coisa, não o nosso livro de matemática. E a distância do que a gente tem hoje, porque essas crianças sonham, precisam ou julgam, né, e a distância do professor de hoje para estar pronto para isso, né, para uma criança que é criativa, que vai puxar o barco, né, e que talvez nos diga o caminho de fazer isso. Talvez elas sejam a grande pista, né, desse novo currículo, desse novo projeto pedagógico, mas também desse novo professor. E para finalizar, eu quero também como um ato de resistência, e isso é super legal, né, é dizer que a gente não pode fechar a escola por violência, gente. A gente não pode propagar a arma no ambiente escolar. A gente não pode colocar o conceito da escola de que o muro tem que ser alto porque alguém invade. A gente tem que colocar a escola no lugar dela. Escola, eu como muitos aqui sou jovem há mais tempo, então como aluno lembro um pouco,
Mas a minha lembrança é que escola era lugar feliz. Escola era lugar onde a gente aprendia, mas também brincava. Escola era lugar onde a gente conhecia gente. Era lugar onde tinha conflito e se resolvia lá. E esse era o processo de aprendizagem. Sobretudo, escola era um lugar simples, porque aos olhos da criança era um lugar, né, para ser criativo. E essa escola, na essência, era sempre governada, acompanhada por um educador e um professor que era realizado na profissão. E quando tinha uma ficha de um cadastro de qualquer coisa, ele escrevia: sou professor. E com o mesmo orgulho que ele tinha de escrever que era professor, alguém lia e falava: você é professor. E esse reconhecimento era mútuo e era automático, dentro da escola e fora dele. E aí convido vocês, nesse sentimento, né, para a gente falar de saúde mental, a lembrar, né, do nome de um professor que nós tivemos na vida. Então, eu lembro da Alice, que era de matemática no ensino médio. 12, Alice. Encontrei ela no aeroporto há umas semanas atrás. Abracei e esmaguei ela com tanto carinho. Ela deve estar até agora pensando quem é, né? Mas é essa lembrança que essa escola do futuro, né, que tem que promover saúde mental, é o começo do papo. Gente desequilibrada, descuidada, insegura, não pode estar cuidando de gente dentro da escola. Porque se a gente concentra a gente nesse contexto, a escola não vai ser outro lugar. A escola não vai ser o lugar da promoção da saúde mental. Vai ser a reunião daqueles que têm ausência disso, seja lá o que isso tecnicamente significar. Mas, em homenagem a Alice, em homenagem, né, que é o nome da minha filha, inclusive, em homenagem a Eliana, que era minha professora de educação infantil, enfim, enquanto, né, a gente estruturalmente não refletir a saúde mental como instituição, vai ficar difícil para os professores, consequentemente vai ficar difícil para os jovens, vai ficar difícil para as crianças, e talvez isso transforme a nova escola não no que ela precisa ser. E isso vai ser uma grande tragédia, porque se alguém no expediente, né, do nosso dia a dia não parar para falar do bem, da coisa boa, do conhecimento, da ciência, da criatividade para exercitar, talvez não sobre mais ninguém no dia a dia da nossa sociedade, né? E a escola tem que ser esse lugar. E quando a gente fala que ele tem que ser seguro, não é que ele tem que ser fechado. Não é que tem que aumentar o muro. É que as pessoas têm que respeitar ela a tal ponto que ali se saiba que é um lugar imaculado, né? Imaculado pela sociedade, porque ali se faz o futuro. Então, dentro da minha fala, eu gostaria de advogar, né, em prol do movimento estrutural que tem que se ter a partir de saúde mental. Essa, sim, é uma busca individual, mas é uma busca individual que tem que ser, né, compartilhada com as instituições e que tem que achar o seu meio, né? E fica, por fim, a frase do Brizola aí, né? Se a gente achar que é caro, a ignorância é bem mais caro que isso. Obrigado. Criar memórias afetivas, né? Talvez esse seja um dos grandes objetivos da escola, né? Entre tantos outros. Eu acho que realmente a escola tem que se reinventar. É assustador a gente ouvir o que a Rosário disse no início, de que a lista de material e a sala de aula é a mesma, né, nos filhos dela hoje, do que ela viveu, né, nos tempos de escola dela. Será que eu posso só acrescentar Claro, aqui? claro. Eu não conheço esse vídeo do YouTube, do é caro, mas aí quando você falou, eu lembrei de uma máxima que eu sigo quando eu tomo decisões lá no Instituto Belong, que é: eu não tenho dinheiro para pagar barato. E se nós pensarmos que, neste momento, o não investimento na educação e o não investimento na saúde mental vai custar muito caro lá à frente. Então, se cada vez que alguém me fala isso é muito caro, eu digo: você não tem dinheiro para comprar barato, porque quando chegar lá à frente vai ser uma conta muito alta. Então, eu acho que isto poderia ser uma ideia, acrescentando ao preço da ignorância, pensar que quando nós estamos a comprar barato, é de facto muito caro, não é?
Acho que fica uma mensagem muito bonita, né, do Juni, que a gente possa, dentro dessa proposta de criar memórias afetivas, ter várias Alices e Vítors, porque o nome do meu filho é o nome de um aluno que eu tive, que foi muito especial também. Então, que a escola seja um lugar de a gente levar essas memórias com a gente. Obrigada pela tua fala. Seguimos agora com a Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes, que vai dividir com a gente justamente essa proposta, né, esse programa de convivência positiva desenvolvido lá dentro da escola. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço, né, o convite da Educa Week, dividir essa mesa assim, com tanta responsabilidade, com tanta gente brilhante aqui falando comigo. Eu tenho uma apresentação de slides que agora eu já nem sei mais o quanto eu vou seguir depois de tudo que eu fui inspirada. Daria para colocar, por favor? Só para ver o... É essa mesmo. Bom, como a mesa se trata de priorizando a saúde mental, desafios e soluções para uma sociedade resiliente, eu pensei muito no trabalho, obviamente, que a gente desenvolve no Colégio Bandeirantes, né? E também pensei, resgatei um material que eu li há pouco tempo atrás, que tratava exatamente de pesquisa sobre o que se faz no mundo, tá, em relação à saúde mental. Depois de ouvir, né, o Ragazzi falando, o Juni falando, sobre a importância da estrutura toda da organização, está voltada para isso, eu queria começar a minha fala dizendo que eu concordo muito com isso. Não há escola onde você promova um clima escolar positivo, onde você promova a saúde mental do aluno, se você não tiver um professor que está ali de corpo e alma, que é um educador, que tem chance de ter processos de formação, né, que vê a profissão não apenas como uma missão, mas com uma relevância, com propósito, com direitos e deveres. Agora, como diretora de convivência, eu trouxe um foco maior realmente no que a gente pensa para o desenvolvimento do aluno. E quando se fala em saúde mental, eu também pensei um pouco, puxa, estamos falando de saúde mental num congresso, né, num encontro que é de educadores. Há um tempo atrás, se você colocasse o tema da saúde mental no encontro de educadores, as pessoas iam ficar com um pouco de receio, né? Eu lembro, lá nos anos 90, 90 e tantos, vai, gente, para vocês não ficarem fazendo muita conta, né? Houve um congresso aqui numa grande escola sobre prevenção às drogas, né? Era uma área que eu atuava bastante na época, e vários educadores foram contar sobre programas de prevenção em suas escolas. E lá pelas tantas, tem uma diretora que levantou a mão e falou assim, olha, eu acho isso bem desnecessário, na minha escola, nenhum aluno usa drogas. E todo mundo ficou chocado, falou assim, meu Deus, né? Aí foi aquele auê ali no congresso, como assim, ninguém usa drogas e tudo. E aí a gente veio a perceber que falar de drogas no passado era quase que você assumir que na sua escola aquele problema existe. Então, se eu preciso fazer prevenção, é porque ele existe. E como que a clientela vê isso? Então, esse mesmo raciocínio eu faço agora. Se a gente fala em saúde mental, a gente está assumindo que esse problema existe na escola. E como a escola está lidando com isso? Do ponto de vista do professor, do ponto de vista do aluno. Então, pensando um pouco mais, né, no aluno, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Não, como é que passa isso aqui? Ah, é nesse aqui? Deu. Agora foi. Então, a primeira coisa, eu fui atrás desse material, que foi produzido por essa consultoria Vozes de Educação, né, com o apoio da Fundação Lehman. Ele foi publicado em novembro de 2021. E ele traz um pouco de informação sobre as boas práticas de saúde mental em escolas, um olhar para 8 países. Então, trabalhou com um levantamento bibliográfico, tá, sobre programas de prevenção à saúde mental em escolas, que considera, por exemplo, Austrália, Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos, Singapura, Reino Unido. Então, existe aí uma diversidade grande de países que foi analisado, tá? E eles trouxeram, né, por meio desse estudo, contribuições bem interessantes. Então, primeiro, eles definem que uma escola promotora de saúde mental, se a gente for transformar isso em palavras da educação, é uma escola que tem o clima escolar positivo.
É um clima escolar agradável. E o conceito de clima escolar, hoje bastante divulgado, ele precisa ser mensurado. Existem muitos instrumentos para a gente mensurar o clima escolar, mas ele continua sendo bastante subjetivo. O que você entra, o que você sente quando entra numa escola? Os alunos estão felizes? Os professores estão empenhados? Existe um propósito? A escola é limpa? Né? Os alunos cumprimentam os faxineiros? Né? Como são as relações na escola? E isso pode ser mensurado hoje, mas ainda é bastante subjetivo. Tá? Outra coisa que eles trouxeram é que existe diferença quando se fala em saúde mental e competências socioemocionais. Dentro da escola, a gente precisa promover o desenvolvimento das competências socioemocionais, certo? Para cuidar da saúde mental de alunos e também de colaboradores. A resiliência é um deles. Se fala muito no desenvolvimento da resiliência como uma competência socioemocional. Mas, se a gente olhar para aqueles Big Five, também tem ali a capacidade de fazer escolhas responsáveis e a consciência social, né, como itens que trabalham, vamos dizer assim, que se incluem no desenvolvimento das socioemocionais. Aí eu volto a refletir uma coisa que eu vi ainda essa semana, né? Como educadores, a gente sempre ouviu que a escola é onde a criança aprende a se socializar. Isso todo mundo trouxe aqui, né, de uma certa maneira. A preocupação, por exemplo, com homeschooling, onde é que essas crianças vão aprender novos valores, novos comportamentos, conviver com a diversidade, com a diferença, se não na escola. Só que hoje, eu acho que a gente também precisa ensinar o aluno não apenas a se adequar à sociedade, mas, primeiro, a se defender dela, porque a sociedade está doente, e a gente trouxe isso de alguma maneira na fala, e a contribuir para uma sociedade melhor. Então, a ideia é trabalhar com o aluno a resiliência, a consciência social, a autorregulação, certo? A capacidade mesmo de fazer as boas escolhas, para quê? Para que ele se socialize, mas para que ele transforme a sociedade. E para que, muitas vezes, ele se defenda dela. Bom, aí alguns fatores de sucesso que apareceram nesse estudo. Então, escolas ou países, né, porque o estudo foi feito com programas desses 8 países aí que eu citei. Países que têm esses programas, quais são os fatores que apareceram de sucesso? Então, primeiro, uma equipe dedicada. É o que o Juni trouxe, formação. Formação é super importante, tempo para pensar na gestão da sala de aula, no desenvolvimento dessas competências, como é que eu vou elaborar isso junto aos alunos, junto aos colegas. A equipe tem que ter tempo para isso, tem que ser paga para isso, tem que ter formação. Tá? Então, nesse aspecto, todos os programas que tiveram uma avaliação mais positiva, uma avaliação melhor, eles tinham pelo menos esses 6 fatores que são aí apresentados. O material estruturado não é necessariamente para o aluno, porque muitas vezes a gente compra material estruturado e coloca a educação socioemocional na escola, sem cuidar de todo o entorno. O material estruturado é para o professor também. Ele precisa saber como trabalhar isso em sala de aula. A integração com o currículo. Então, defendo aqui o trabalho que a gente realiza no Band, que é ter um momento em que a gente vai, em sala de aula, trabalhar com alguns temas relacionados ao desenvolvimento socioemocional, sociomoral, prevenção às drogas, enfim, a gente vai trazer aquilo como um tema de aula, mas não basta ter uma caixa fechada. Precisa perpassar o currículo, precisa ser interdisciplinar. E também uma intervenção precoce e encaminhamento dos casos. Quando você percebe um início, né, de sintomas de ansiedade, depressão, antes que aquilo continue evoluindo no aluno, no professor, é fazer uma intervenção adequada, né? É estar presente. E, em alguns casos, o encaminhamento também. Tá? O interessante desse estudo é que o envolvimento da comunidade também aparece como um fator de sucesso, e o Brasil é o único país desses 8
que só tem programas voltados para o universo da criança. Em outras palavras, são programas focados na escola. A escola interage muito pouco com a saúde, com o resto da comunidade, para fazer programas que integrem mais a comunidade, a escola, para a proteção da própria criança e para o seu desenvolvimento. Tá? Então, isso me chamou também a atenção. A gente tem muitos programas de desenvolvimento de competências socioemocionais, mas todos eles se restringem à escola. Não há um programa de governo, não há uma política pública. Tá? E isso interfere no professor, interfere no aluno e nessa sociedade que a gente está criando. Bom, e aí, para vocês entenderem um pouquinho do que eu faço no Band, porque quando fala assim, diretor de convivência, né, o que é isso? Bom, primeiro, é um cargo que foi inspirado já em escolas da Espanha, porque todas as escolas na Espanha precisam escrever um plano de desenvolvimento, um plano escolar que contemple o clima escolar, o desenvolvimento das socioemocionais, e ali eles têm um coordenador e, às vezes, um diretor de convivência. Então, essa é a área de atuação. Envolve aí formação de professores, envolve as aulas, que a gente chama de convivência positiva ou convivência e projeto de vida, porque precisa ter também essa trilha, né, no novo ensino médio. Envolve também as rodas de diálogo, ou seja, espaços em que o aluno possa trazer suas demandas. O que precisa ser discutido por um grupo, ou é uma sala de aula, ou é um nível, ou é uma roda de professores. Tá? Mais ou menos o que quando vocês trazem, pedem para os alunos, né? Como eles gostariam do livro de matemática, de repente vocês poderiam fazer também uma roda e discutir um pouco o livro de matemática, outros livros, enfim, e trazer um pouco o que o aluno espera da escola. Tá? Também faz parte o protagonismo de alunos. E aí, a minha fala se centraliza muito nisso. Né? Eu acredito muito que a escola tem que oferecer um palco onde os alunos possam desenvolver as suas competências de maneira a não ter que se encaixar em algumas coisas para as quais eles não têm habilidades. Exemplo, muito se fala, por exemplo, do esporte, mas tem aluno que não tem habilidade esportiva nenhuma. E se a escola não oferece outras maneiras dele se desenvolver, o que ele é na escola? Ele é o diferente, né? Muitas vezes pode ser o alvo de provocação e bullying, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que isso é muito fácil de fazer e queria até deixar, assim, esse final da nossa mesa um pouco alegre, trazendo o aluno, né? Já que isso é um congresso de educação. Então, equipes de ajuda, por exemplo, a gente tem para tratar da questão do bullying. Aí são alunos, quando eu falo em protagonismo, não estou falando de atividade complementar. Isso não vai para o currículo do aluno. Eu não estou falando de matéria eletiva. Eu estou falando de um espaço que o aluno pede, ele se envolve, porque é aquilo que ele gosta e acha que nisso ele vê um propósito. Então, a equipe de ajuda, a gente tem de 6º a 9º ano. São alunos que se voluntariam para fazer um trabalho de acolhimento a colegas que eles percebem, ou como colegas que estão mais afastados, mais solitários, sofrendo algum tipo de provocação na escola, antes que isso vire bullying. Claro que essa equipe de ajuda vai trabalhar muito em sintonia com a nossa orientação educacional. No ensino médio, a gente tem o CARE. Esse evento aconteceu agora em setembro. Setembro Amarelo, a gente fez no último dia de aula aí de setembro, é um dia que a gente promove a valorização da vida. As bandas dos alunos tocam na escola, eles se vestem de branco ou amarelo, eles fazem uma série de eventos ao longo do ano para desestressar. Então, recreio com mindfulness, recreio com queimada. Imagina aluno de 3º ano jogando queimada. Né? Parece que é coisa de criança, mas eles se envolvem. E, dessa maneira, eles vão trazendo um pouco mais para a escola do que eles acreditam ser assim, uma escola nova, né? Uma escola mais voltada para o jovem. Mais um exemplo desse protagonismo, o BAN Diversidade. Puxa, é um grupo de alunos do ensino médio que trabalha na escola as questões LGBTQIAP+. Porque hoje, esses alunos têm que ter espaço. Está se discutindo uso de banheiro, está se discutindo nome social, está se discutindo... A Rosarinho falou bem, né?
O que é o corpo hoje? Como é essa transformação? A sexualidade é um cardápio? E esses alunos encontram um espaço de acolhimento nesses grupos. E cada grupo é diferente, cada ano eu tenho enormes desafios, porque também eles querem fazer milhares de ações na escola, e se deixar em junho, eles deixam o Bandeirantes todo do arco-íris, né? E é óbvio que tem gente que questiona isso, é óbvio que a gente tem as resistências, né? Outro grupo que eu gosto muito é o Band voluntário. Então, tem muitas escolas que têm isso, né? Principalmente, acho que as escolas que não são laicas, como é o caso do Marista. Só que, para nós, isso é novidade. Então, ter grupo de aluno envolvido em fazer voluntariado, desenvolver essa consciência social, é algo extremamente importante. Outro grupo, está terminando esse Girl Up, são as meninas focadas nas mulheres na ciência. Elas cansaram um pouco, eu sinto isso lá no Band, dessa história de coletivo, né, de ativismo feminista. Elas querem agora que a mulher venha de outra maneira, né? Então, esse grupo é um grupo ligado à ONU, e elas desenvolvem uma série de trabalhos na escola focados para o empoderamento da mulher, principalmente por meio da ciência. Está terminando, olha, o Clube da Música, a Semana da Música. Também, esses alunos não tinham espaço há pouco tempo atrás na escola. Hoje eles têm. Eles se reúnem, eles tocam, eles marcam apresentação, eles fazem show em hora de intervalo. E aí tem professores que se envolvem também. Quem está pulando lá no meio é um professor de física, tá? E dando um show aí para os alunos. E, para terminar, os esportes aí que não podem faltar. Tá? Mas acho que isso é algo que a maioria das escolas tem e apresenta. E a Semana da Alegria, terminando o nosso 3º ano. Isso é um marco, aí está o Aguirre aqui, que sempre me ajuda a organizar essa semana também, porque eles querem fantasia, eles querem Dia do Branco, eles querem fazer bagunça na escola, eles querem envolver os pequenos, os grandes, e a gente precisa dar o palco, mas conter de alguma maneira, para que a coisa não vire, né? Invadir a Rua Estela, por exemplo, que era o que eles faziam no passado, para o trânsito e tudo. Hoje eles não fazem mais. Então, a Semana da Alegria, e encerra com a nossa despedida dos 3º anos. Toda vez que os alunos saem da escola, a gente está soltando aí uma porção de gente na nossa sociedade e torcendo muito, né, para que eles tenham tido os instrumentos necessários para viver nessa sociedade que a gente criou. Então, que voem muito longe, né? E a cada ano a gente chora um pouquinho com saudade das turmas que passaram. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Obrigada, Estela. Eu acho que a escola, ela deve cumprir seu papel sendo esse instrumento, esse aparelho que traz muito mais do que inicialmente é esperado. E ela se reinventa nessa necessidade. Existe uma frente que é uma frente formativa, importante, que deve também envolver as famílias, porque elas são sujeitos importantes nesse processo, mas, essencialmente, entendendo essa diversidade que nós temos de talentos, fomentando outros saberes, que a gente constrói um sujeito de direitos mais forte, mais resiliente, mais preparado, né? São as human skills, né, que a gente tanto ouve falar, e é isso. A gente está com um tempo bem curtinho para encerrar, mas eu acho que a gente abre agora para as considerações finais, 1 minutinho do que ficou desse painel para cada um de vocês. Então, Rosarinho, Ragazzi, Juni, Estela. Então, se calhar, eu não deixava nenhuma reflexão minha, mas partilhava convosco aquilo que eu levo deste painel. E aquilo que eu levo deste painel é este paradoxo de adoecermos a escola, adoecermos o professor e depois entregarmos lá as nossas crianças. E foi assim, reunindo o que cada um foi trazendo, é a reflexão que eu vou levar. Como é que nós alteramos este ciclo? Como é que nós
colocamos a escola mais saudável, os professores mais saudáveis, para então conseguirmos que as nossas crianças também cresçam mais saudáveis. Obrigada. Bom, uma honra muito grande estar com vocês, e eu acho que a gente tem um desafio. O que a gente não pode fazer é parar sem pensar. A gente tem que parar para pensar. Então, os desafios, eles são desafios muito grandes. Para a escola ter sentido, ela tem que cuidar uns dos outros. Então, quando a Estela fala sobre o protagonismo, né, o aluno tem que ser o arredentário da escola. Mas, como ela disse com muita propriedade, ele tem que ter um apoio de alguém. Então, eu peço para que a gente pare para poder refletir, como líder educacional, como educador. Vamos para a sala de aula com a intencionalidade do cuidar. Cuidar de todos. Isso é muito significativo e pode fazer toda a diferença para que a escola continue tendo sentido. Acho que, bom, primeiro é um privilégio, né, estar com gente boa, e a todos vocês que estão aqui também, parabéns por estarem, né? Essa é a busca da resposta daquilo que potencialmente a gente não conhece ainda. Mas acho que a escola tem o direito de ter um sonho grande, assim. Sempre me preocupa quando a gente fala da escola de uma forma medíocre. Se tem um lugar na sociedade que tem que sonhar grande, é a escola. E se tem um lugar que tem que ensinar essa meninada a realizar sonho, porque também isso não pode ser aspiracional a tal ponto que não seja instrumental em momento algum, também é a escola, né? Então, que essa escola caminhe, né, em direção a um lugar que promova sonho, mas que ensine também, não no sentido de ensinar, mas que dê instrumento para que essa criançada realize. Se a metade disso der certo, no ano que vem, a gente já caminha um pouco, no outro mais um pouco, no outro mais um pouco, e daqui a 5 anos a gente vai estar no Educa Week falando em uma escola de um outro contexto, com outros mistérios, com outros desafios. Bom, assim espero, né? Eu gosto muito de pensar na escola como um lugar de cuidado, um lugar de cuidar. E essa semana, até falando com os professores, eu salientei a importância também de cuidar uns dos outros na própria sala dos professores, né? Algo que acabei não trazendo na minha fala, mas eu acho que ainda é muito difícil o professor mostrar a sua vulnerabilidade, né? Os seus desafios, e quando ele consegue compartilhar com os colegas um pouco da sua vivência, da sua experiência em sala de aula, do seu desejo, né, de cuidar, do seu desejo de ser cuidado, a gente também tem uma sala de professores mais saudável, né, mais leve. E aí eu penso um pouco nisso e acho que gosto de imaginar a potência da escola sempre. Acho que a escola ela tem que mudar, mas ela vai continuar existindo. Ela é diferente, mas ela vai existir. E que bom, né? Que bom. E quando você fala metade dos alunos, eu falo, nossa, se for metade que vai assim realizar seus sonhos, a gente está muito feliz mesmo. Obrigada. Marina? Eu estou vendo um vermelho dizendo tempo esgotado. Acho que daria para a gente ficar aqui muitas horas conversando, né, com essa riqueza e com essa propriedade que vocês trazem nos lugares que vocês ocupam, né, e nem abrimos para o público, infelizmente, por falta de tempo, mas acho que foi muito rico e espero que realmente daqui a uns anos a gente possa estar tendo essa discussão. Eu estou muito curiosa para ver o livro de matemática novo. Acho que a gente vai ter que trabalhar nele, né, e difundir esse livro de matemática, mas, acima de tudo, difundir essa ideia de trazer mais os alunos para a criação, né, daquilo que faça sentido para eles, né, ser um material vivencial e de real aprendizagem. Agradeço a todos pela participação. Viviane. Obrigada, Marina. Obrigada a todos. A gente encerra, então, anunciando os próximos painéis. No palco Paulo Freire, às 11 horas, novos negócios para as escolas, oportunidades de expansão de receita e redução de custos. No Anísio Teixeira,
Às 11 horas também, investimento na primeira infância, desafios e oportunidades. E aqui no Maria Montessori, às 11 horas, enfrentando bullying, assédio e agressão. Obrigada a todos.